Olá família, graça e paz abençoados. Povo amado de Deus, sejam todos bem-vindos. Que a graça e o amor do Cristo vivo esteja resplandecendo em cada mente. Vamos que vamos para mais uma mensagem da graça de Deus. Obrigado aí, meu irmão, já no comentário, deixa teu like, compartilha a mensagem e vamos que vamos para mais uma reflexão. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Eu quero falar sobre esse tema, abençoados. Uma graça sem graça da religião. Uma graça sem graça da religião. Esse é o nosso tema desta noite. Vamos lá, o que acontece? Se você chegar para qualquer pessoa religiosa, evangélica, e falar assim, olha, nós somos salvos pela graça. 90% das pessoas vão concordar com você. Não, de fato, nós somos salvos pela graça de Cristo. A maioria das pessoas vão concordar, a maioria dos religiosos vão concordar que nós somos salvos pela graça. Até mesmo aqueles que pregam a lei de Moisés, aqueles que entre aspas, estão vivendo a lei de Moisés. Então, quando você lê o texto de Éfeso, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, eles dizem que de fato nós somos salvos pela graça. Mas qual o modelo de graça interpretado por esses irmãos? Até que ponto eles compreendem, né, a ideia ou contexto, melhor dizendo, o conceito da graça de Deus em Cristo? Porque assim, eles dizem que são salvos pela graça, mas sempre tem um mas, ou mais, porque tem que ter um mais da religião, né? Não seria nem um mas, seria um mais da religiosidade. Nós somos salvos pela graça, mas tem que ser mais, né? Tem que ser, somos salvos pela graça, mas o sinalzinho do mais. Não é nem mas, é o mais mesmo, porque tem que ter o mais jejum, mais monte, mais dízimos, mais batismo nas águas, mais a chamada Santa Ceia, mais o chamado templo, mais a chamada cobertura espiritual do pastor, né? Mais o tempo de fé, mais a religião X ou Y. Então, é salvo pela graça, mas tem que ter o acréscimo, tem que ter a obra meritória, né? Tem que ter ali o esforço humano, a meritocracia, o paga-preço, né? Então, que graça é essa? Então, esse é o tema. A graça sem graça da religião. Então, abençoados, o próprio texto, diga-se de passagem, de Éfeso, da carta aos Efésios, diz assim, vamos lá. Efésios capítulo 2, que tem uma revelação nesse contexto, né? Não é pegar o versículo e ler e acabou. Vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a maioria dos nossos irmãos da religião, eles aceitam esse versículo solto, que pela graça nós somos salvos mediante a fé,
E isto não vem do homem, é um dom, é um presente de Deus. Então eles até que aceitam esta primeira fala, esse versículo fora do contexto. Agora vamos entrar um pouquinho só no contexto. A primeira coisa que eu posso afirmar para os amados é que salvação aqui não tem nada a ver com vida eterna. Absolutamente nada a ver com vida eterna. Salvação aqui não é para o céu. Tá bom? Salvação aqui era uma salvação de uma condenação não eterna, mas que havia na primeira aliança. A primeira aliança era um ministério de quê? De condenação e morte. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 ao 9. A lei de Moisés era um ministério de condenação e morte. Por isso que Paulo dizia, a letra mata, o Espírito vivifica. Então, a graça de Deus é o Espírito que vivifica. Então, a graça de Deus salva da letra da lei que matava, e isso chama graça, favor imerecido. Então, Efésios 2,8 se aplica a um contexto pactual. Pela graça sois salvos. Salvos da quê? Da condenação da lei. Não vem das obras, versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Que obras? Obras da lei. Porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus. Ou seria justificada diante de Deus. Então, a salvação pela graça do versículo 8 do capítulo 2 se aplica à libertação que eles estavam tendo das obras da lei que não justificava do versículo 9. Então não tem a ver com a vida eterna. Quem está entendendo? Agora vamos entrar mais um pouquinho no contexto. Versículo 1 da carta aos Efésios, capítulo 2. E vos vivificou estando vós mortos em pecados. Quando foi que o povo estava morto em pecado? Na lei de Moisés. E nós falamos ontem, acho que foi ontem, não foi? Sobre a questão da fantasia religiosa da ressurreição biológica, ou de uma ressurreição literal. Quem estava morto em pecado e delito era Israel, que estava vivendo debaixo da lei. Ezequiel 37, ó casa de Israel, vale de ossos secos. Falando para um povo que estava vivo, biologicamente, claro, mas estava morto, separado de Deus. Então, esse contexto se aplica à mesma situação. Diz assim, e vos vivificou estando vós mortos nas vossas ofensas, versículo 2, em que noutro tempo, antes da graça chegar, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, o mundo ali é o mundo dentro do contexto pactual, segundo o príncipe das potestades do ar, o Espírito é uma doutrina que agora opera nos filhos da desobediência. A lei está operando naqueles que desobedecem à graça de Deus. Esse é o espírito que impera na mente das pessoas que desobedecem o evangelho da graça. Vive a lei de Moisés. Era isso que Paulo estava tratando aqui no contexto. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne. O que era que inflamava a carne? A lei. Que a lei dava força ao pecado. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira por quê? Porque eles eram inimigos de Deus, como os outros também. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, a ofensa vinha da onde? Da transgressão da lei. Estando vós mortos nas nossas ofensas, versículo 5, nos vivificou, deu vida juntamente com quem? Com Cristo. Pela graça sois salvos, versículo 6. E nos ressuscitou. Não é que eles estavam mortos biologicamente, eles estavam mortos no estado de consciência. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Posição de glorificados no Senhor, de abençoados, de salvos pela graça. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aí vem o versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês,
É um dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras. Que obras? Obras da lei. Para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, não é obra da lei, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, meus amados, salvação pela graça de Efésios capítulo 2, versículo 8, era um livramento, era uma libertação que eles estavam tendo da lei de Moisés. Tem nada a ver com salvação eterna. Então, quando eles leem o versículo 2, eles até concordam que são salvos pela graça. Mas tem que ter o dedo da religião. Tem que ter obra. Então, isso é uma graça sem graça. Isso não é graça. É uma graça sem graça. É uma meia boca. São meias verdades. Eles dizem que são salvos pela graça, mas não aceitam a salvação da graça. Porque não compreendem. Quer ver? Romanos capítulo 11, versículo 6, diz assim: mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. E agora? Prestou atenção? Mais uma vez. Romanos capítulo 11, versículo 6. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então, o que Paulo estava dizendo aqui, abençoados, é que esta falsa graça, onde as pessoas pegam o versículo solto e dizem que são salvos pela graça, mas tem que dizimar, tem que se sacrificar, tem que jejuar, tem que pagar o preço, tem que subir um monte, tem que fazer isso, fazer aquilo, isso já não é graça, seria obra. E aí estariam anulando a graça de Deus. Quer ver? Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Diz assim: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça procede da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. Então, se a justiça procede da obra, procede da lei, então segue-se então que Cristo morreu de balde, morreu em vão. Então, a graça sem graça da religião é que eles se utilizam do termo graça para até dizer que são salvos pela graça, mas não existe salvação pela graça na vida deles se não tiver a tal das obras. Então, eles estão anulando a graça de Deus por causa das obras. Então, segue-se que Cristo morreu de balde. Então, a primeira coisa que eu preciso analisar é o que é graça, essa expressão. Eu estou falando aqui dentro do contexto pactual, não estou falando graça no sentido de qual a sua graça, qual a graça do irmão, qual a graça da irmã, o seu nome. Eu não estou falando graça aqui no sentido de algo gracioso, belo. Não, estou falando de graça pactual, aliança. Então, quando eu entendo que graça, aliança, é um favor de Deus por meio de Cristo, favor imerecido, é a bondade de Deus, a misericórdia de Deus para com o pecador. Logo, não há nenhum tipo de esforço da parte do homem para ele alcançar uma pseudo-salvação, porque nunca dependeu dele, não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus que se compadece e usa de misericórdia. Graça é uma benevolência, é uma dádiva, é um presente. Presente não se compra, presente não se merece e não se conquista, presente se ganha. Presente é um dom, é um favor. Ah, então a salvação pela graça, irmão, é um presente, é um dom, mas pode perder a salvação. Não pode, quer ver? Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Deixa eu ver se é o versículo 29. Se é um favor, se é um presente. Romanos, capítulo 11,
versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou seja, sem arrependimento. Então, graça é um favor imerecido. Então, ou é graça ou não é graça. Não existe meia graça, meio termo. Não, é meia graça de Jesus com meia obra minha. Não. É a graça de Jesus com meu esforço. Não. É a graça de Cristo com a fé que é do próprio Cristo que colocou nos seus filhos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, nem a graça e nem a fé. Não vem de você, porque é um dom de Deus. Porque a fé, Tito, capítulo 1, antes de Hebreu, Tito, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó. Para que você dizer, mas eu tenho que ter fé. Claro que você tem que ter a fé. Mas a fé não vem de você também. Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Viu? Então a fé é um dom dos eleitos de Deus. Judas. Livro de Judas. É uma carta só, né? Antes de Apocalipse. Judas, no versículo de número 3, diz assim: Amados, procurando eu escrever diligentemente acerca da salvação que vos é comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar, trabalhar pela fé, que de uma vez por todas foi dada aos santos, presente. Então a salvação pela graça mediante a fé é um dom de Deus. Tanto a graça, favor imerecido, e a fé, que é um dom de Deus. Então a graça da religião é uma graça sem graça. Não existe graça na religião. Pode ter até nome lá, Igreja BBB Internacional da Graça. Pode ter até nome lá, nós somos salvos pela graça. Pode até ter a mensagem de Efésios 2:8, pregada fora do contexto da graça. Mas não tem graça pura. Não tem evangelho da graça. Romanos capítulo 3, eu já li isso de manhã, se eu não me engano, mas eu vou ler novamente, não tem problema não. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. É isso mesmo? Romanos capítulo 3, versículo... Deixa eu ver se é Romanos... Não, Romanos capítulo 5, vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 20 e 21. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Versículo 5. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então isso que é graça. Eu li de manhã, vou ler novamente, não tem nada não. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 5, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só veio a morte, reinou a morte, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Viu aí? Então a religião, ela tem uma graça falsificada, adulterada. É uma graça sem graça. A graça sem graça da religião. Quem entende, quem recebe, amém? Tito capítulo 2, eu vou estar encerrando, hoje eu serei breve. Tito capítulo 2, deixa eu ver, vamos lá. Tito capítulo 2. Vamos lá. Amém, meus irmãos? Continuar mais um pouco, né, irmão?
Vamos lá. Tito capítulo 2, versículo 11 e 12 diz assim: porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justamente. A graça de Deus que se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens aqui não é todas as pessoas do mundo. É todas as etnias, povos e nações, línguas, etc. Ou seja, de toda a cultura, de todo o país. E não apenas entre os judeus. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, a graça de Deus ela alcança o não judeu. Diferente da lei que era só para o judeu. Isso é graça de Deus. Agora, os brasileiros querem praticar a lei, visto que a lei era só para os judeus. A graça de Deus que é para todos os homens, que alcança o não judeus. O que alcançou os não judeus. Tem mais, irmão Elcio? Tem, meu filho. Tem mais alguma coisinha aqui, vamos lá. 2 Timóteo, deixa eu ver se é o capítulo 1. Para eu não errar aqui com vocês. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Aleluia! Isso é graça de Deus. Viu aí? A diferença de você compreender a graça de Deus, o pacto da graça, e de você ler um versículo solto da graça. Então, você vai chegar para um irmão, fogo puro, tradicional, eles vão dizer, não, eles vão concordar, não, tudo bem, nós somos salvos pela graça. Mas, ou mais, né? Eles não aceitam isso aqui. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. E graça que nos foi feita, nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E isso falando para um povo que saiu de debaixo da lei. Imagine nós que nem recebemos a lei. Tem mais? Tem, meu irmão. Tem sim, senhor. Tito de novo? De novo, irmão. Se você vai voltar para Tito, bora para Tito. Tô lembrando aqui, tá descendo fresquinho aqui, ó. Tá descendo aqui um manto fresquinho. Tito, capítulo 3. Olha lá. Tito, capítulo 3, versículo 4 em diante, diz assim: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. 6. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. 7. Para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Essa é a graça verdadeira. Agora, ler um versículo solto e ir para o monte, dar a cabeça para o pastor derramar óleo, pagar o preço no altar, e sacrifício, e dízimo, e jejum. Não, aí não é graça. Aí é uma graça sem graça. Porque a graça genuína, a graça pura, e não é como uma religião tem aí, eles dizem assim, nós pregamos a maravilhosa graça. Esqueça, não tem nada de graça lá naquele sistema. Não é porque nós pregamos a maravilhosa graça, só porque não pede dízimo. E o resto? E a condenação? Que quem sair de lá está perdido, condenado ao quinto dos infernos. Só dele salva. E o rebatismo, porque tem que se batizar novamente quando entra lá. Que graça é essa? Sem graça, não tem graça lá. Aliás, não tem graça em lugar nenhum nesse lugar que diz que... Estou falando de Jesus e Moisés, né? Vou ler novamente o versículo 7. Tito 3,7. Para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, meus amados, a graça da religião é uma graça sem graça. E para acabar de matar aqui o sistema religioso, não os irmãos, nada contra os irmãos. Os irmãos são inocentes,
Alguns, né? Alguns gostam de ficar no engano porque gostam mesmo. Mas a maioria fica porque não conhece o Evangelho. Então fica lá pagando o preço, né? Visto que o preço já foi pago. Vamos lá. João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 17. É um texto bem conhecido nosso. João, capítulo 1, versículo 17. Mas eu vou ler também o versículo 14. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então quem pratica a obra da lei não está vivendo graça e verdade, porque está misturando os pactos. E aí não tem graça, não tem verdade. Quer ver, meu irmão? Tem mais, irmão? Tem mais um pouquinho? Esse irmão Elcio está cheio de gracinha. Não estou cheio da graça de Deus, não de gracinha. Você vigia, viu, irmão? Segunda carta aos Coríntios. Deixa teu like e compartilha, tá? Segunda carta aos Coríntios. Olha lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1, diz assim: E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Não receba a graça de Deus em vão. Nós estamos cooperando juntamente com ele. Para que você não receba a graça de Deus em vão. 2 Coríntios, aqui ainda tem mais, irmãos? Tem sim. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos aqui para a gente fechar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel, porque eram os filhos de Israel que seguiam Moisés, não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório e desvanecente, que iria acabar e acabou em Cristo. Mas os seus sentidos, entendimento, foram endurecidos, porque até hoje o véu está posto sobre os corações, corações aqui é mente, na lição do Velho Testamento, a qual foi por Cristo abolido. Versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Versículo 16. Mas, quando eles se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Quando eles se converterem à graça de Deus, a lei de Moisés, o véu é tirado. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade. Liberdade de quê? Liberdade da lei. Ou seja, você não vive mais a lei, você vive a graça de Cristo. Liberdade. E como viver essa liberdade? João 8,32. Conhecereis a verdade liberta você. Para viver essa liberdade de espírito. Amém, meus amados? Então a graça pregada na religião é uma graça... É o irmão, né? Aí eu vou me empolgar, né, irmão? Até 8 da noite. Tá bom. Então a graça pregada na religião é uma graça falsificada, irmão. É um texto isolado ali e tal. É uma graça de Efésios 2,8, né? O texto isolado, mas corre lá para Malaquias 3,10 para dar o dízimo. É uma graça misturada e maquiavélica, né? Maquiada, mascarada de Romanos capítulo... Né? Até ler Romanos capítulo 3, lá os versículos 20 e 21, capítulo 5 de Romanos, versículo 20 e 21, ou capítulo 3, versículo 19... Até ler Romanos lá, capítulo 5, versículo 17, mas aquela graça onde eles dão nó em pingo d'água. Esse ditado tem aqui na Bahia: dar nó em pingo d'água é ser malandro, né? Esse menino dá nó em pingo d'água, essa menina dá nó em pingo d'água, é ser malandro, é ser malicioso, é ser esperto, astuto como uma serpente, por sentido negativo, né? Então esses homens vão pregar aí a graça, irmão. Mas tudo graça manipulada, graça com dízimo, graça com a chamada Santa Ceia, graça com batismo em águas, graça com a importância do templo religioso, graça com o pastor presidente na vida para direcionar a vida do Filho de Deus, graça com a convenção, graça com a teologia da prosperidade, graça com legalismo, graça com condenação,
Graça quando não pode, graça quando não vai, quando não deve, com isso. Não é graça. Ah, então a graça é a porta larga? Não, não tem nada a ver com a porta larga. Graça graça com Pix também, né? Tem graça com Pix também, né? Graça com Pix, graça com as contas bancárias. Então já não é graça. Tá, abençoado? Já não é graça. Agora, meus amados, eu vou falar com a irmã comentou aí, eu vou aproveitar o gancho. Ó, entenda uma coisa. O evangelho da graça não pode ser vendido. O evangelho é de graça. Recebemos de graça nós devemos dar. É por isso que eu sempre alerto aqui os irmãos que se reúnem comigo, os irmãos que se reúnem aqui, esses irmãos também que me acompanham aqui nas redes sociais, aqui no YouTube. Querido, todas as vezes que eu me direciono a alguém, a um irmão para dizer, abençoados, nós nos reunimos, né? Ô irmãos, nós temos um aluguel para pagar, o aluguel é X, quem pode cooperar aí? Quem pode chegar junto? Todo mundo tem a plena consciência que ninguém está pedindo nada para Deus, porque a partir do momento que eu coloco Deus no bolo, aí já não é graça, porque eu estou colocando Deus em uma condição de receber alguma coisa da nossa parte, como se nós estivéssemos devendo alguma coisa para Ele, ou Ele devendo para nós. Ele não deve nada para ninguém. E nós, o que nós devemos para Cristo é honra e louvor ao Eterno, porque Ele é merecedor de toda a glória, de todo o louvor. Então, é uma coisa que eu sempre falo, todas as vezes que a gente se refere a uma cooperação, não é para a obra de Deus, porque a obra de Deus não precisa do seu dinheiro. Agora, se eu digo assim, irmão, eu estou precisando aqui comprar um microfone, quem pode me dar uma contribuição para ajudar no microfone? Irmão, a gente se reúne aqui, aí eu falo para os irmãos, nós estamos precisando aqui comprar um som, porque nós não temos condição de comprar. Se eu tivesse, eu nem pedia para ninguém. Aí não tem nada a ver com o evangelho, porque tem gente que confunde. Por exemplo, chega uma pessoa, eu vou dizer uma pessoa, mas na verdade já teve uns 4 cabras, que disse assim, eu não coopero em nada no evangelho da graça, porque é de graça. Eu digo, pronto, meu filho. É claro que é de graça. A partir do momento que o irmão Elcio abrir a Bíblia, irmão, porque Paulo disse que eu tenho que dar, né? Porque é para obra, é para Deus. Opa. Eu já estou manipulando as escrituras, tá? Não tem nada a ver para Deus. Se é para você ajudar um necessitado, se é para você ajudar a comunidade local, se é para você ajudar alguma questão que precisa do financeiro, tudo bem. Eu nunca vou usar isso dizendo que é para Deus, tá? Sempre falo aqui, nós precisamos manter um espaço que nos reunimos, nós ajudamos pessoas com cesta básica, nós ajudamos pessoas de diversas formas quando chega até nós que precisa. É como o irmão falou, agora o avarento, que ele tem a mão mesmo fechada, que ele não gosta de doar nada, ele usa sobre a justificativa de que porque é graça não tem que dar nada, e aí ele não ajuda em nada. Aí é uma questão dele. Se ele não quer dar o dinheiro dele também, ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele, tá? Então, abençoados, não é mercadejando o evangelho. Entendeu? É por isso que é uma opinião minha, é uma questão minha. Eu não sou de deixar aqui negócio de Pix, cartão de banco, número de conta para você depositar uma oferta. Não, porque aqui eu entendo que eu não tenho necessidade para isso. Eu estou com o meu celular aqui, estou com a minha internet e estou gravando aqui, então não tem por que eu chegar aqui e pedir uma colaboração para a obra. Que obra? Isso aqui? Não faz sentido. Agora, se eu chego para vocês e digo, irmão, nós temos um lugar de reunião, nós temos algumas pessoas que a gente dá um auxílio, muitas pessoas chegam até nós, batem na nossa porta, precisando de uma cesta básica, de um medicamento. Aí, se vocês que estão me assistindo quiserem participar dessa obra social, não tem nada a ver de obra espiritual, não tem nada a ver de evangelho. Se você quer cooperar nesse sentido, você está livre para cooperar. Mas eu usar isso aqui para deixar conta, Pix, para dizer que isso aqui é uma obra de Deus, não, porque eu não estou precisando disso aqui. Pagar a internet aqui. Irmão Elcio, mas eu quero ajudar a pagar a internet. Eu posso dar uma contribuição? Irmão, amém. Deixa Deus te usar, vaso. Às vezes aperta um pouquinho, é normal. Todo mundo passa por aperto, né?
Tá? Mas não é evangelho, não é... Tem nada a ver com o evangelho. Tem nada a ver com o evangelho. O evangelho é graça, recebi e estou dando. Tá bom? Até porque Jesus pregava e ele não cobrava nada, mas as pessoas ofertavam. E ofertavam para quê? Porque tinha alguma necessidade, né, irmão? Paulo pregava graça e não cobrava nada de ninguém. Mas e por que as pessoas ofertavam no ministério de Paulo? Porque Paulo precisava de alguma ajuda, né? Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11 em diante. As pessoas ajudavam o ministério de Paulo. Porque quer não, as pessoas precisam. Imagine que eu estou aqui pregando o evangelho da graça e eu estou bem. Vamos supor que eu esteja bem, não esteja precisando de nada. Mas aí eu conheço um irmão que está pregando a graça lá, por exemplo, nossos irmãos que pregam lá em Feira de Santana. E aí o irmão está lá pregando o evangelho da graça, tem lá uma comunidadezinha, tem lá um grupozinho de uns 5 irmãos. E aí o irmão me bate o fio lá e fala: ô irmão Elson, eu não estou podendo, irmão, mas tem aqui umas 2 famílias com a gente, irmão, precisando de um fogão, de uma cesta básica. Ô irmão Elson, tem como a gente unir o povo aí para fazer alguma coisa? E agora? O que é que eu faço? E agora? Porque eu estou na graça, eu não posso chegar e pedir essa ajuda para ajudar uma família? Ou até o próprio irmão que estivesse lá pregando e estivesse passando uma necessidade? Ou não é justo isso? Hã? Entendeu, meus amados? Ficamos por aqui, abençoados. Ah, eu tenho outra coisa para falar. Quando um cantor gospel, ele vai fazer um show. Cantor gospel que vai fazer um show, ele cobra 80 mil reais. Aí você chega assim e diz assim: ah, estão cobrando para cantar para Deus, isso é engano. Ó o dedinho. Não é engano não. Eles têm que cobrar mesmo. Sabe por quê? Sabe por quê? Eles têm que cobrar? Porque o pastor dele é um legalista que recebe dízimo e sacrifício das ovelhas. O pastor leva ele para a igreja dele para encher a gaiola lá deles. Então eles têm que pagar mesmo. A prefeitura que contrata um show gospel é a mesma prefeitura que contrata um show de Gustavo Lima. E se Gustavo Lima tem público, o cantor gospel, Fernandinho, Aline Barros, também tem público. Tem que pagar mesmo. Eu não acho errado, não. Errado é um crente convertido da graça sustentar esse sistema enganador. Agora, aquele povo que está lá no meio do sistema religioso, que tem aquilo ali como coisa de Deus, que dê lá problema deles. Entendeu, abençoado? Então, se um pastor contrata outro pastor e paga 10 mil reais para o pastor pregar, ele tem que pagar mesmo, sabe por quê? Porque ele arrecada milhões. Estou exagerando, né? Mas tem gente que arrecada milhões. E aí? Vocês estão entendendo o meu ponto de vista? Então, os músicos gospels, a maioria dos músicos não são crentes. Você sabia disso? Ou você pensa que todo mundo da banda de Fernandinho é crente? E que seja. Mas você acha que eles não têm família em casa para sustentar, não? Você acha que o baterista da banda de Fernandinho, de Fernanda Brum, desses cantores famosos, você acha que o baterista não fez aula de bateria, não? Ou eles foram lá e pegaram qualquer um na igreja? Você acha que aquele cantor lá, aquele tocador de saxofone, né, um som lindo que eu acho, você acha que ele não pagou a escola de música, não? Ou até fez uma faculdade musical? Aí você acha errado ele ganhar 5 mil reais para cantar em uma banda famosa gospel? Tem que pagar mesmo, porque ele tem família para dar conta. Isso é um sistema religioso, eles têm que manter o negócio dele mesmo. Agora, quem não vai manter sou eu e você. E outra coisa, eles não estão fazendo aquilo para Deus. Embora as letras sejam letras que tenham fundamento bíblico, mas ali é a carreira deles, meus irmãos. Eles são profissionais. É música gospel. Tá? Entendeu o que eu estou falando, irmãos? Porque às vezes muitos irmãos ficam jogando pedra. Ah, se é para Deus tinha que ser de graça. Não tinha que ser de graça não, porque eles pegam um trio, eles alugam um trio que não pode comprar, aluga trio, eles contratam baterista, saxofonista, guitarrista, back vocal. É uma produção que eles têm. Paga hotel, paga hospedagem, aviação. E aí, vai pagar com o quê? Não, é porque nós estamos cantando para Jesus. Quem disse que é Jesus que vai pagar essa conta?
Quem disse que é Jesus que vai pagar essa conta? Quem tem que pagar é quem? Quem tem que pagar é o sistema religioso que contrata eles. Então nisso aí eu não sou contra não, a gente tem que pagar mesmo. Agora eu, que não vou chegar aqui para os irmãos e dizer, irmão, eu preciso que vocês mandem aí uma oferta, porque final do ano eu vou contratar um pregador e ele vai me cobrar 10 mil reais para pregar aqui na MGV. De jeito nenhum, irmão. A gente não vai pagar um centavo. O máximo que nós podemos fazer, se pudéssemos fazer, diga-se de passagem, eu quero fazer isso. Uma festividade, por exemplo, agora dia 17 de dezembro, nós fizemos uma festividade, um culto de encerramento. Ano que vem, se Deus me der condição, se alguns irmãos abraçarem a causa aqui na Bahia, a gente vai ver aí para chamar um irmão aí que prega o Evangelho da Graça, pelo menos, no mínimo, pagar as passagens aéreas do irmão, no mínimo. E dar um café e uma pousada pro irmão. Ou não? Ou é pecado isso? Irmão, mas isso aí não é graça, porque o irmão tem que trabalhar lá o ano todo e no final do ano ele se bancar para ele vir pregar aqui na Bahia. Para com isso, irmão. Para com isso, irmão. É justo isso? Claro que não. O irmão Geraldo Moraes, sou grato ao irmão Geraldo Moraes, já fez isso por mim. Falei, irmão, aliás, ele não fez isso por mim, ele fez isso pelo Evangelho, né? Mas eu falei, irmão, eu vou conseguir aí, irmão, pelo menos a sua passagem aérea. E a primeira vez ele veio, não pediu um centavo, ele que se bancou. Passagem aérea dele, da irmã Jaque, da irmã dele. E na época nós não tínhamos mesmo não, irmão. Não tínhamos condição nenhuma. Eu lembro que na época, acho que eu fui pegar 300 reais e dar para ele, irmão, me perdoe, a gente não conseguiu pagar a tua passagem aérea. Ele disse, meu irmão, fica em paz. E ele nem recebeu, me devolveu e ainda nos deu uma oferta do bolso dele, além da passagem aérea. Outra vez ele veio, a gente conseguiu com os irmãos arrecadar um valor para pelo menos pagar a passagem. Ele não aceitou, por muito brigar, foi que eu coloquei ainda a metade do gasto no bolso dele, mas ele não queria de jeito nenhum. Mas é justo isso? Ele fazer esse esforço? Não. Nós temos que ter condição, já que eu quero e alguns irmãos que estão comigo querem, a gente se organizar. Irmão, vamos trazer aí o irmão Geraldo, vamos trazer o irmão Cristiano França para a gente participar aí com os irmãos, vamos trazer o irmão André Pimentel, quem sabe, um dia, ou qualquer outro irmão que seja. No mínimo nós temos que pelo menos pagar uma pousada, né? E uma viagem aérea, no mínimo, no mínimo. Então isso é pecado, aí deixou de ser graça. Isso não tem nada a ver com graça. Isso tem a ver com justiça. Tá? Tá bom, meus irmãos? Eu fui pregar em Alagoas, no estado de Alagoas. Pense numa caminhada, foi quase 9 horas de carro. O irmão me ligou, irmão, eu não posso pagar sua passagem aérea não. Aí eu fui tentar tirar onda, né? Eu falei, irmão, eu vou, mas eu queria levar minha esposa. Minha esposa nunca viajou comigo, tal. Queria levar minha esposa. O irmão falou, meu irmão, sinto muito, mas não posso pagar a passagem aérea de vocês não. E aí eu falei, não, meu irmão, não se preocupe não, a gente dá um jeitinho aí. Sabe o que foi que eu fiz? Eu falei, meu irmão, a minha passagem aérea ia ficar por 1.000 e pouco na época, 1.800 eu acho. 1.600, só a minha, né? E ele falou, irmão, eu só posso trazer você, eu consegui uma ajuda aqui, eu posso trazer você. Agora, a sua esposa eu não posso não, porque eu não estou podendo bancar não. Eu falei, meu irmão, só porque eu quero levar minha esposa, sabe o que você vai fazer? Só mande o dinheiro da gasolina, nós vamos de carro. Resumindo, o irmão mandou para mim 1.200 reais, nem a passagem aérea, que seria 1.800, 1.600, precisou. Mandou para mim, acho que foi 1.200 reais, praticamente a gente gastou tudo de gasolina. E nós fomos e pregamos lá em Alagoas. Então, abençoados, a gente fala do Evangelho da Graça e as pessoas às vezes ignoram que tem custo, tem gastos. Hoje nós nos reunimos aqui na Itinga, em Lauro de Freitas, porque um irmão, graciosamente, Deus tocou no coração, doou uma caixa de som. Outro irmão doou uma mesa de som. Eu não vou falar o nome aqui, até para não ser antiético. Outros irmãos doaram cadeiras. Outro irmão veio e trouxe o seu próprio teclado. Outro irmão veio e trouxe a sua própria bateria.
A minha esposa vai e leva o seu próprio violão. Então cada um somando é que a gente consegue reunir. Hoje nós conseguimos manter um espaço porque os irmãos chegam junto para a gente arcar com o custo. Mas ninguém dizendo que é para Deus, porque é obra de Deus, não. É outro irmão, eu acabei de ganhar, né, de um irmão que nos presenteou com notebook. Eu estava com um problema sério no notebook e aí não dava para fazer o slide. O irmão falou, vou te presentear com o notebook. Então isso é a comunidade trabalhando em comum. Acabamos de distribuir cestas básicas, roupas. Quem faz isso? Os irmãos, todo mundo unido, a família da fé. Mas ninguém está aqui enganado, porque é para Deus, porque se você fizer, Deus vai fazer. Não, irmão. É voluntariamente, por amor e gratidão. Tá bom? Então, eu espero que, assim como vocês estiveram comigo esse ano de 2023, que em 2024 nós estejamos mais unidos, mais forte ainda, em todos os aspectos, para a gente levantar e defender a bandeira do Evangelho da Graça e promover, quem sabe, grandes encontros em graça, que esse é o meu desejo, se estiver em linha com a vontade de Papai do Céu, é quem sabe um dia poder reunir, fazer um evento em um ginásio e trazer não apenas mas 3, 4 pregadores aí da graça e reunir aí uma grande multidão para a gente fazer uma palestra aí, enfim, e levar essa palavra que muitas pessoas necessitam de ouvir. Tá bom? Graça e paz. Se o sistema religioso, com seu sacrifício, eles fazem, por que nós, com amor, não fazemos? Fui! Graça e paz, graça eterna, abençoados, com todas as sortes de bênção. Até a próxima.